Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria imensa poder me dirigir a você neste momento especial da sua vida, trazendo uma mensagem que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este espaço de reflexão, fé e esperança. Um lugar preparado para fortalecer a sua alma e renovar as suas forças diante das lutas que você enfrenta diariamente. Muitas vezes, a rotina nos cansa, os desafios parecem pesar sobre os ombros e a vida nos apresenta cenários que podem nos desanimar. Mas é justamente aqui que entra a palavra de Deus, viva e eficaz, para nos consolar, nos corrigir, nos guiar e nos dar a certeza de que não estamos sozinhos. É maravilhoso quando podemos nos reunir, ainda que de forma virtual, como uma grande família da fé, buscando juntos a presença do Senhor, aprendendo uns com os outros e crescendo espiritualmente. Quero que você saiba que este momento é todo seu. É um tempo preparado para que a palavra do Senhor fale diretamente ao seu coração, porque Ele conhece as suas dores, os seus sonhos, as suas esperanças e até aquelas lágrimas que você deixou cair em silêncio quando ninguém mais estava ao seu lado. E se você já tem recebido bênçãos através destas mensagens, eu lhe peço que permaneça conosco, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like para fortalecer esta obra e também compartilhe esta mensagem com outras pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. No final, não deixe de comentar como esta palavra falou ao seu coração, pois o seu testemunho edifica outras vidas e ajuda a espalhar ainda mais a mensagem do Evangelho. Palavra do dia. Mensagem e oração da tarde. Hoje, a palavra que o Senhor coloca em nossos corações está no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, que declara: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu uma luz. Querido irmão, querida irmã, essa passagem é uma promessa poderosa que atravessou os séculos e continua viva até hoje, porque fala de um Deus que se revela como luz em meio à escuridão. Quantas vezes nós sentimos que a vida parece ser tomada por trevas, quando as preocupações, a tristeza, as dores e até mesmo o medo querem apagar em nós a chama da esperança? Mas é justamente nesses momentos que a promessa de Deus se torna ainda mais preciosa. Ele é a luz que ilumina os nossos passos, mesmo quando tudo ao nosso redor parece escuro. Quando Isaías proferiu essa profecia, ele falava de um povo que vivia tempos de grande aflição, oprimido, cercado por guerras, inseguranças e incertezas. Era um povo que caminhava em trevas, que via diante de si apenas a sombra da morte. Talvez essa seja também a sua realidade espiritual. Talvez você esteja enfrentando batalhas tão difíceis que já não consegue enxergar saída. Mas a palavra do Senhor nos garante que sobre esse povo brilhou uma grande luz, e essa luz não é outra senão o próprio Cristo Jesus. Ele é a luz do mundo, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, quando Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa mensagem nos convida a olhar para Jesus em meio às nossas lutas, porque Ele é a resposta para todas as áreas da nossa vida. Quando a escuridão das dúvidas tenta nos sufocar, a luz de Cristo nos dá clareza. Quando a sombra da tristeza quer nos envolver, a luz de Cristo nos traz consolo. Quando a morte espiritual ou emocional parece querer nos paralisar, a luz de Cristo nos devolve a vida e a esperança. Isso significa que não importa a profundidade do vale, não importa a intensidade da noite, o sol da justiça brilha sobre nós com força e poder, trazendo direção e propósito. Amado irmão, amada irmã, ao ouvir essa palavra, deixe que o Espírito Santo ministre em seu coração que você não está sozinho, você não está sozinha.
Há uma luz preparada para iluminar o seu caminho, para dissipar toda sombra de medo e incerteza. E mais do que isso, essa luz não apenas clareia o que está diante de você, mas também aquece a sua alma, trazendo a certeza de que o Senhor caminha ao seu lado. O que Isaías anunciou séculos antes do nascimento de Jesus se cumpre plenamente quando ele vem ao mundo como o Messias prometido, como o Emanuel, Deus conosco, que não nos deixa perdidos, mas que nos guia em amor. Por isso, quando meditamos nesta palavra do dia, mensagem e oração da tarde, precisamos nos lembrar que essa promessa é também para os dias de hoje. Se você se sente envolto em sombras, se sente que caminha sem direção, lembre-se, a luz já resplandeceu. Ela não é uma promessa distante ou uma esperança vaga, mas uma realidade viva e presente na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a garantia de que, mesmo em tempos de trevas, você pode andar com confiança, porque há uma luz maior guiando os seus passos. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, quando o profeta Isaías declara: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu uma luz. Ele estava apontando para um tempo específico, mas também para uma promessa eterna. Esse versículo se cumpre plenamente em Jesus Cristo, que veio como a verdadeira luz enviada por Deus para dissipar as trevas espirituais que estavam sobre a humanidade. O povo vivia em trevas porque estava distante da presença de Deus, envolto em idolatria, em desobediência, em guerras e opressão. E o que mais chama a atenção é que a profecia não fala apenas de um clarão passageiro, mas de uma grande luz que resplandece e permanece, trazendo direção, vida e esperança. Podemos compreender isso à luz do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 15 e 16, onde o evangelista cita diretamente essa profecia para mostrar que ela se cumpre em Jesus. Está escrito: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, o caminho do mar além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, a palavra deixa claro que a vinda de Cristo não foi um acaso histórico, mas um cumprimento perfeito do plano de Deus, revelado séculos antes. Esse cumprimento nos mostra uma verdade essencial. Onde Cristo está, não há trevas que possam prevalecer. Isso significa que mesmo que o inimigo tente lançar sobre nós a sombra da morte, o medo, a desesperança, a angústia ou o pecado, a luz do Senhor é mais forte e tem poder de dissipar toda a escuridão. É como o que está escrito no Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando deixamos que a luz de Deus nos envolva, descobrimos que não precisamos mais andar com medo, porque Ele ilumina o nosso caminho e fortalece o nosso coração. Na prática da vida cotidiana, isso se traduz em atitudes e escolhas. Quando vivemos em trevas espirituais, nos sentimos perdidos, sem direção, como alguém tentando andar em uma estrada escura, tropeçando em cada pedra, sem saber para onde ir. Mas quando aceitamos a luz de Cristo, é como se um farol se acendesse diante de nós, revelando o caminho, mostrando os perigos e nos guiando para a segurança. Essa é a diferença que Jesus faz na vida de alguém. Ele não apenas nos tira da escuridão, mas nos conduz pela luz da verdade, nos ensina a viver de maneira sábia e nos dá a paz que excede todo o entendimento. É importante lembrar também que essa luz não apenas ilumina o nosso interior, mas nos transforma em transmissores dela. O próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso significa que, quando recebemos a luz de Cristo,
somos chamados a refletir essa luz na vida de outras pessoas. Em outras palavras, o crente não apenas anda na luz, mas se torna um canal para que outros também vejam e sejam guiados até o Senhor. Abençoado e abençoada de Deus, pense comigo. Quantas vezes você já foi surpreendido pela escuridão do medo, da ansiedade ou até mesmo da solidão? Talvez você já tenha enfrentado noites longas em que o coração parecia pesar mais que o corpo, noites em que os pensamentos se tornavam fardos e em que as lágrimas eram sua única companhia. Nessas horas, parece que as trevas querem nos engolir, mas a palavra nos garante: sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu uma luz. E essa luz continua brilhando hoje. Jesus mesmo declarou no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Essa é a promessa que precisamos trazer para dentro do coração. Se cremos em Cristo, não precisamos mais permanecer em trevas. Ele nos dá nova vida, nova direção, novo propósito. E ainda que as lutas continuem, ainda que os dias maus se levantem, a luz do Senhor jamais será apagada. E aqui está um ponto essencial. Não se trata apenas de uma promessa futura, mas de uma realidade presente. A luz já resplandeceu. Cristo já veio. Ele já venceu as trevas. Isso significa que não precisamos esperar por algo que virá, mas podemos viver agora na plenitude dessa luz, deixando que ela guie cada passo, cada escolha, cada atitude. Quando você olha para o seu dia a dia, talvez veja situações que parecem impossíveis, problemas que se levantam como muralhas, desafios que trazem a sensação de estar em plena escuridão. Mas lembre-se, a mesma luz que brilhou sobre o povo de Israel, a mesma luz que foi profetizada por Isaías e cumprida em Jesus, continua brilhando sobre você. Querido irmão, querida irmã, depois de meditarmos profundamente nesta palavra, precisamos compreender que a promessa de Isaías, capítulo 9, versículo 2, é uma verdade viva e presente para nós hoje. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu uma luz. Essa luz é Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo não apenas para brilhar momentaneamente, mas para permanecer como guia eterno para todos os que creem. A presença de Jesus em nossas vidas é a maior prova do amor do Pai. É a demonstração concreta de que Deus nunca nos deixou sozinhos. Ele viu a nossa dor, o nosso desespero, e enviou a luz que jamais se apaga. Quantos de nós, em algum momento da vida, já não nos sentimos como aqueles que estavam na sombra da morte? Talvez em tempos de enfermidade, quando o corpo não responde como gostaríamos. Talvez em momentos de perdas, quando alguém querido parte e sentimos o peso da ausência. Talvez em períodos de crise emocional, quando a mente se vê cercada por pensamentos de medo, de insegurança, de incapacidade. Ou ainda quando o pecado tenta nos prender e a escuridão parece sufocar a nossa alma. Nesses momentos, a sensação é de estar perdido em uma estrada sem direção. Mas é exatamente aí que a promessa se cumpre. Uma luz resplandece. Essa luz não apenas ilumina, mas transforma. Ela muda a maneira como enxergamos a vida, porque quando estamos em Cristo, as circunstâncias podem até continuar desafiadoras, mas nós já não somos mais os mesmos. Passamos a caminhar com confiança porque sabemos que não estamos sozinhos. É como o salmista declarou no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A luz de Deus não apaga os vales, mas nos guia em meio a eles. Essa é a mensagem de esperança que quero deixar em seu coração. Você não precisa mais viver em trevas.
Você não precisa mais se sentir perdido ou pensar que a escuridão é o seu destino. Deus já enviou a luz. Essa luz já brilhou, já resplandeceu, já venceu. Tudo o que precisamos fazer é abrir o coração e deixar que Cristo ilumine cada área da nossa vida. Ele é a luz que guia os nossos passos, a luz que aquece a nossa alma, a luz que expulsa todo medo. E aqui está uma promessa ainda maior. Essa luz não é apenas para você, mas através de você. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Isso significa que a transformação que recebemos do Senhor precisa se refletir na vida de outros. Quando a luz de Cristo brilha em nós, nos tornamos instrumentos de esperança para aqueles que ainda estão em trevas. Muitas vezes, uma palavra de consolo, um gesto de amor, uma oração feita com sinceridade já são o suficiente para acender uma chama no coração de alguém que se sente perdido. Amado irmão, amada irmã, se hoje você sente que caminha em meio às sombras, se sente que a escuridão tem sido mais forte do que a luz, eu quero lembrar que há uma promessa para a sua vida. Cristo é a luz que resplandece sobre você. Essa luz é capaz de renovar a sua fé, restaurar a sua esperança e trazer de volta a alegria de viver. Não permita que as trevas dominem o seu coração. Apegue-se à palavra. Declare sobre a sua vida que a luz do Senhor já brilhou, já venceu, já resplandeceu. Talvez você esteja enfrentando um momento em que as lágrimas são constantes, em que a luta parece sem fim, em que as orações parecem não ser respondidas. Mas hoje eu lhe digo, continue crendo, porque a luz de Cristo não se apaga. A promessa de Isaías não foi apenas para o passado, ela é para o presente e para o futuro. Jesus é a luz eterna que guia os nossos passos, até que um dia estejamos diante dele, onde não haverá mais noite, como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso significa que a nossa caminhada aqui na terra é iluminada pela fé. Mas o nosso destino final é uma eternidade de plena luz, onde jamais haverá trevas. Essa é a maior promessa que podemos carregar no coração. A luz que já brilhou sobre nós é também a luz que nos conduzirá até a glória eterna. Portanto, receba essa palavra como um renovo para a sua alma. Creia que mesmo em meio às lutas, você está debaixo da luz do Senhor. Creia que a sombra da morte não é capaz de vencer aquele que caminha com Cristo. E creia que a sua vida é um reflexo dessa luz, que pode alcançar e transformar muitas outras pessoas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nos unimos em oração, agradecendo pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque hoje fomos lembrados de que, mesmo quando andamos em trevas, a Tua luz resplandece sobre nós. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo, a luz do mundo, para dissipar toda a escuridão da nossa alma e nos dar vida em abundância. Pai querido, nós reconhecemos que muitas vezes caminhamos como se estivéssemos na sombra da morte, oprimidos pelas lutas, pelas dores e pelos medos. Mas hoje declaramos que não permaneceremos nas trevas, porque a Tua palavra nos garante que a luz já resplandeceu. Assim como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, nós cremos que a Tua luz é maior do que qualquer escuridão. Senhor, ilumina os caminhos de cada irmão e de cada irmã que ora comigo agora. Onde houver desânimo, coloca esperança. Onde houver tristeza, derrama alegria. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver dúvida, traz a certeza da Tua presença. Que cada coração se encha da Tua paz e da certeza de que a Tua luz jamais será apagada. Pai, ajuda-nos também a refletir essa luz no mundo.
que possamos ser instrumentos do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, levando a outros a mesma esperança que recebemos de Ti. Assim como Jesus disse que somos a luz do mundo, queremos brilhar com a luz que vem de Ti, para que muitos conheçam a Tua salvação. Nós oramos confiando em Tua promessa, certos de que o Senhor nos ouve e responde. Em nome de Jesus Cristo, a luz eterna que nunca se apaga. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas. E por favor, comente aqui embaixo como esta palavra tocou a sua vida, pois o seu testemunho edifica muitas outras pessoas.